outro lado, eu acabei de voltar dos cinemas e assistir Coraline, gente. Eu tô muito empolgada pra discutir tudinho sobre as minhas primeiras impressões do filme com vocês. Afinal de contas, eu nunca assisti e o filme tem 15 anos, gente. Então, estão preparados? Bora analisar? Você não é minha mãe! Bom, se você aí é fã do stop motion de Coraline, da Like Studios, enfim, já vai deixando o seu like. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever aqui, tá bom? É bem facinho, você não paga nada e ajuda muito essa criadora de conteúdo aqui, tá bom? E vocês devem estar se perguntando, por que você ainda não tinha assistido essa obra-prima? Por puro e simplesmente medo, gente. Essa sensação que toma a gente, né, ainda mais tratando de um filme de 2009, eu era mais jovem. Isso porque, gente, eu tinha muito medo. Eu já tive a experiência de tentar assistir Coraline, mas eu confesso que quando chegou na cena do Sr. Bobinsky, eu fiquei aterrorizada, porque ele pulava ali nos telhados da casa, né, ele ia se movimentando naquela escada com a parte de fora, e eu desisti. Eu falei, não dá mais pra mim, eu tô assustada e eu não sei o que vai acontecer a partir daí, né, porque se isso daqui já tá me aterrorizando, imagina quando eu ver a outra mãe. Eu sabia do que se tratava, mas eu não tinha visto realmente ela naquela forma mais assustadora, que não apenas com os olhos de botões. Mas antes de falar as minhas impressões e porque eu fui aos cinemas assistir e ter essa experiência, eu devo dizer pra vocês que Coraline e o Mundo Secreto é um livro do Neil Gaiman de 2002 e ele teve a sua adaptação pro cinema com a técnica de stop motion feito pela Like Studios, e esse filme estreou em 2009, né, a adaptação pras telonas do livro original. Que esse livro é o primeiro livro infanto-juvenil do Neil Gaiman e ele se tornou a maior obra do autor, né? E também muito emblemática, né, gente? E vale falar que ele é desenvolvido com uma técnica muito específica que se chama stop motion. Eu pretendo trazer aqui no canal um vídeo específico falando mais dessa técnica, mas em suma, assim, por alto, consiste em tirar várias fotos sequenciais de uma figura de ação ali, né? E em cada movimento, cada frame é uma foto sequencial. O filme demorou cerca de 4 anos e 6 meses no total para que essa obra saísse das páginas dos livros de Neil Gaiman e se concretizasse diante dos nossos olhos. Então, uma obra de arte, né, gente? Não tem como discordar. Bom, minhas expectativas sobre o filme eram muito altas, afinal de contas eu sabia que era uma grande obra, então minhas expectativas eram altas, eu sabia um pouco sobre o universo e eu tinha muita curiosidade. A Coraline nunca me passou medo, muito pelo contrário, eu sempre a achei muito corajosa e isso se reafirmou no filme. Mas vamos então para as minhas considerações e o que eu achei do decorrer da história, né, no decorrer da animação. E vamos às minhas primeiras impressões, já que foi a primeira vez que eu assisti o filme. O ambiente já é um pouco distante pra gente, né? O cenário em que acontece tudo. A primeira cena, assim, do filme, de fato, quando começa, nós vemos o personagem, o gato, que não tem um nome específico, naquela placa do Palácio Cor-de-Rosa, que inclusive é a residência em que a Coraline e a família dela estão se mudando naquele momento. E também tem a informação que ela é uma casa do período vitoriano, também é arquitetura. Enfim, como eu ia dizendo, essa atmosfera é um pouco inóspita, de certa forma, é um ambiente chuvoso, frio, então nós vemos isso também na caracterização da personagem. Ela sempre tá com a sua capa de chuva amarela clássica, suas galochas, que eu fiz a minha versão aqui, ó. Uhul! Então tem essa atmosfera, dá pra ver um distanciamento dela com os pais, a diversão do universo dela como criança, a falta dos amigos, e tudo isso a gente vai ir abordando aos poucos. Então dá pra ver que os pais estão num momento de adaptação, eles estão em uma nova casa, num novo estado, talvez. Então dá pra ver que ela tá sozinha, né? Ela tá dentro de uma casa em que ela não é ouvida, ela passa isso pra alguns dos personagens, porque o primeiro contato que ela tem de uma interação verdadeira, se assim posso dizer, é com o personagem Wooby, em que ela tem um distanciamento no primeiro momento, ela traz características da cidade dela, um orvalho, se não me engano,
venenoso, né? Ele diz isso, então dá pra ver que ela não tá acostumada com o ambiente, ela já vai logo atrás de um poço, e aí a gente também vê ele já falando, tipo, poxa, minha avó não deixa eu entrar naquela casa. A gente descobre mais à frente que a casa outrora tenha sido da família da avó dele, né? E a gente vai descobrindo várias nuances, então o filme é muito bem construído, ele vai trazendo camadas pra você. Ela acha estranho, mas ainda assim tá naquele ambiente. Ela quer brincar na chuva, os pais não deixam, não dão atenção pra ela. Nisso ela acaba tendo que explorar os ambientes da casa. A gente vai vendo que é uma casa com mais de 100 anos, como diz o pai dela. Então é uma casa antiga que tem vários detalhes a serem resolvidos, né? Muita manutenção. Agora sobre algumas analogias que talvez possam ter sido feitas e depois coisas que não ficaram muito claras pra mim. Bom, acho que a primeira analogia é o gato. Pra mim, a princípio, foi uma inspiração no Chairi, de Alice nos Países das Maravilhas. E essa coisa de se teletransportar e de a gente não saber, né? Ele desaparece. Ou então, outrora, aparece um pedaço do corpo de um lado e a cabeça no outro, como se fossem portais, se assim pode dizer, dimensionais. É muito emblemático e talvez tenha sido inspirado no gato Chairi de Alice nos Países das Maravilhas. E isso, inclusive, leva a gente ao outro assunto, que são as questões emblemáticas que talvez não tenha ficado muito claro pra mim no filme. A primeira coisa é isso, é do gato. Como é que ele consegue se teletransportar? Isso não fica claro, eu acho que nem é a proposta do filme, não sei se é só uma inspiração. Eu chego a me questionar sobre o Sr. Bobinski. Afinal de contas, a mãe descreve ele como um inquilino, enfim, um morador bêbado. A Coraline o defende. A gente sabe que ele tem uma ligação com o circo, mas a gente não sabe se ele é aposentado ou se ele teve uma experiência frustrada, o que que é. As duas senhoras também não dá pra saber muito sobre o passado delas. A mãe fala que elas são duas atrizes, enfim, e que a Coraline teria uma sinergia com elas por viver nesse mundo fantasioso, lúdico. Sobre a outra mãe como vilã, da onde ela se originou, isso também não ficou muito claro pra mim. Outra coisa também é sobre o outro pai, também não fica muito claro o que aconteceu com ele, por que ele estava tentando ajudar a Coraline, ele era coagido pela outra mãe, a gente não sabe sobre isso. Então foram pontos que ficaram em aberto e que me causam questionamentos. Talvez vocês possam me ajudar nos comentários com teorias, ou a gente pode desenvolver teorias também. E outra coisa também que me gerou um questionamento muito grande, que eu devo dizer a vocês, é sobre a personificação das bonecas, né? Então, eu não consegui reparar naquela foto da avó do Wilby com a irmã dela, se ela estava segurando uma boneca igual ela, ou se era de fato igual a Coraline. Porque num certo momento do filme, a avó do Wilby pede ela de volta e a Coraline não a encontra mais. Então, a gente tem uma cena em que o gato olha pela janela, ela tá numa posição diferente, que não mais na cadeira, que é quase que um apoio pra Coraline ali, né? Uma cômoda, então ela não tá mais ali. No primeiro momento em que ela tá procurando a boneca, que ela vê a porta, ela procura a boneca já tá lá atrás dela, então a gente não sabe se essa boneca se movimenta, o que é que acontece. Também ela desaparece e quando os pais da Coraline somem, ela acaba olhando e acha outro boneco na casa. Um boneco em que a frente é a mãe e o verso é o pai, que ela acaba queimando, né? Então é outro questionamento. E vamos agora, já finalizando esse vídeo, com a lição que eu creio que tenha sido passada e a proposta do livro e do filme, que é justamente para que as crianças não confiem em qualquer pessoa, saibam que existe essa maldade no mundo, existe muito sequestro infantil. Nem tudo que te é apresentado, que é como ideal, os doces, os seus desejos, a brincadeira e o universo perfeito que te é apresentado, para ser atrativo, quer dizer que vai ser assim pra sempre, e na verdade é só uma armadilha pra atrair, e aí você acaba nunca mais em paz e sua vida desmoronando, e quando na verdade era só um momento talvez que vocês pudessem estar passando e que tudo pode melhorar no futuro. Então acho que é mais como um alerta também pra todos nós, mas principalmente pras crianças, por se tratar de um filme infantil, uma bela de uma lição aterrorizante. É aquela coisa, né, gente? Vai educar no medo. Então eu acho que é isso. Tô muito feliz de ter
ter tido uma boa experiência depois de anos e conseguir finalmente ter terminado de assistir essa animação. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixem um like, comentem suas teorias de Coraline aí embaixo e eu volto no próximo vídeo se vocês quiserem. Eu vou ficando por aqui, essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau!